convido você para navegar comigo na Baía de Guanabara, nesse dia lindo, sem vento, a bordo da NX44 Fly Pininfarina, um dos novos lançamentos da NX. São 12 anos muito intensos e, claro, como em toda a história, aconteceram marcos muito importantes que marcaram a história da NX. Então, claro, tudo começou em 2014 com o nosso primeiro lançamento, NX270, em junho de 2014. Um barco que foi um grande desafio, um barco disruptivo no mercado nacional. O primeiro barco de proa aberta com passagem lateral, com espaço gourmet e uma embarcação abaixo de 30 pés, com um banheiro usual. Então a gente quis trazer ali naquele ano da NX270 realmente itens que você só encontrava em barco de maior porte. Espaço gourmet hoje no mercado é muito comum, mas em 2014 você só encontrava em barcos acima de 40 pés. Né? Então acho que a NX270 foi um barco extremamente disruptivo, né? Que trouxe uma inovação muito grande para o mercado náutico nacional e, claro, foi um grande sucesso, foi um marco, foi o início da história da NX no mercado náutico nacional e mundial. E aí vieram vários outros lançamentos na sequência, mas eu acho que outro marco muito importante e histórico foi em 2017, com o lançamento da NX380 HT Horizon. Foi uma mudança de chave, uma virada de chave para a NX, porque até então nós só estávamos acostumados a fazer barcos até 29 pés. Né? Então, naquele momento, nós tínhamos a NX250 como barco de entrada, tínhamos a NX270 e tínhamos a NX290, mas demos um pulo grande já para a NX380, então foi algo desafiador. A gente teve que mudar a estrutura do estaleiro para realmente comportar essa embarcação. Houve uma mudança muito grande no tocante à marcenaria, à estofaria. Era um barco muito mais complexo, a elétrica mais complexa, né? Um barco HT com um teto solar elétrico. Então foi um grande aprendizado. Eu acho que a NX amadureceu muito com o lançamento da NX380. E claro, foi mais um barco de extremo sucesso, que mais à frente veio se tornar, com a atualização NX400, um sucesso absoluto, né? Vários barcos aí, centenas de barcos navegando no Brasil e mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos. Então, sem sombra de dúvida, é um marco muito importante também ao longo desses 12 anos de história de NX Boats. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar é o ano 2018. Esse ano 2018 foi um ano muito importante, eu acho que pouca gente sabe, mas tive uma reunião, eu, minha mãe e meu irmão, que somos os sócios da empresa, e até então a NX era uma empresa média, né? Uma empresa naquele momento aí com 100 e poucos funcionários, né? Produzindo algo em torno de uns 10 a 12 barcos por mês, e ainda estávamos num galpão alugado, que não era nosso próprio, e tivemos essa reunião para decidir se a gente iria continuar sendo um estaleiro de médio porte ou se a gente realmente ia investir forte para ser o maior estaleiro do Brasil. E, acertadamente, tomamos a decisão de ser o maior estaleiro do Brasil. Então, em 2018, fizemos a construção da nossa planta própria, né? Nos mudamos no final de 2018 e de 2018 até agora só foi obra, só foi crescimento. Hoje a gente tem a maior planta do Brasil, com 60 mil metros quadrados e, sem sombra de dúvida, uma das maiores do mundo, o que nos dá tranquilidade, capacidade e estrutura para produzir realmente barcos
com qualidade, com eficiência produtiva, né, e investindo cada vez mais em produtos. E aí vem outro ano de extrema importância, o ano de 2022. No ano de 2022, lançamos a NX50 HT Invictus. Um outro marco, uma outra virada de chave também importantíssima, que foi proporcionado também graças ao investimento feito na nova planta. Né? A gente tinha estrutura para poder construir esse barco, mas foi um grande desafio. A gente saiu de um barco da faixa de 40 pés para um barco de 50 pés. Então pode parecer fácil, pode parecer simples, mas não é. Realmente é um outro tamanho de barco, uma outra estrutura de embarcação, a marcenaria ainda mais complexa, a estofaria ainda mais complexa, a elétrica muito mais complexa também. Então eu digo que o ano de 2022 é um marco histórico, que é um marco que a NX sai dos barcos de médio porte, né, para barcos já de grande porte, com a NX50 sendo lançada em 2022, aqui no Rio de Janeiro, no Boat Show do Rio. Não me esqueço desse dia. Esse barco foi batizado aqui nas águas da Baía de Guanabara, então tem uma lembrança muito especial. Esse ano de 2022 foi o primeiro barco de 50 pés do mundo sem passadiço. A gente foi muito criticado na época, como é que vocês fazem barco sem passadiço? Mas a nossa ideia foi sempre trazer um aproveitamento total de área, muito mais segurança para a família, né, para que as crianças, para que as pessoas com mais dificuldade de acessibilidade possam passar para a frente da embarcação. E, apesar de ter sido muito criticado na época, todos os projetos novos mundiais de grandes estaleiros, de grandes marcas mundiais, estão caminhando nessa tendência. Já existe lá fora barco acima de 100 pés sem passadiço, onde você tem um aproveitamento total de área. Então, a NX, mais uma vez, naquele ano de 2022, sendo disruptiva, lançando uma 50 pés, né, sem o passadiço. Fomos muito criticados na época, mas a decisão realmente foi acertada. É um barco muito bem aceito, com mais de 60 unidades já entregues. E depois, um ano emblemático também, o ano de 25 para 26, né? O ano onde a gente fez a construção da nova planta, um investimento muito elevado, não só focado na parte produtiva, mas focado também nas pessoas, em cuidar melhor dos nossos colaboradores. Fizemos um investimento muito elevado no novo restaurante, numa nova área de descanso, no novo vestiário, né, preparando a fábrica já para receber o número acima de 1.000 funcionários. Já estamos perto, já estamos com mais de 950 funcionários, mas a fábrica já está preparada tanto para construir embarcações de grande porte, acima de 60, acima de 70 pés, quanto também para empregar numa condição muito boa de conforto, de lazer para todos os nossos colaboradores, que além de trabalhar, de poder entregar o seu melhor, eles podem ter uma refeição boa, podem ter uma área de descanso boa para poder ter aquele momento de lazer que precisa para poder voltar e construir realmente barco com vontade, com qualidade. Então, 25, 26, ainda não terminou, né? O nosso grande desafio agora é lançar a nossa NX62 by Pininfarina, um desafio imenso, um barco com uma volumetria imaginável. Vocês vão poder conferir de perto essa embarcação. Eu não consigo traduzir em palavras o que essa embarcação vai representar realmente para o mercado náutico mundial. Mas eu garanto que não existe nenhuma outra 60 pés no mercado mundial que entrega o que a NX62 Pininfarina irá entregar.
E agora vamos falar um pouco de barco, um pouco de navegação. Estamos aqui em Niterói, né, chegando próximo do Yacht Club de Niterói, a bordo da NX 44 Fly. Esse barco foi lançado no São Paulo Boat Show do ano passado. É a primeira apresentação dele em águas cariocas. Já tem vários barcos vendidos aqui para o Rio de Janeiro. E é uma embarcação toda desenhada pelo Estúdio Pininfarina. Inicialmente foi lançada a versão HT. A gente ainda não tinha certeza se iríamos fazer a versão Fly, por alguns motivos, né? Primeiro porque a ideia desse barco é que seja realmente um barco muito esportivo, com DNA esportivo, com uma pilotagem esportiva. Então foi um grande desafio conseguir trazer um Fly Bridge para a embarcação sem descaracterizar ela, mantendo realmente toda a linha esportiva. Tanto é que a gente chama que esse barco é um Sport Fly, não é um Fly tradicional. É um Fly mais esportivo, com as proporções um pouco mais reduzidas, porém você tem todo o conforto de uma embarcação Fly. Então eu acho que foi um desafio, mas conseguimos com muito sucesso aliar, né, a esportividade com a usabilidade. Eu acho que essa embarcação traz tudo isso. A pilotagem é muito esportiva, a resposta é muito rápida. O barco praticamente já sai planado, né? Ela está equipada com motor D6 440, então é um motor muito bem dimensionado, até superdimensionado para a embarcação, o que traz muita esportividade, velocidade, torque e conforto, claro, na navegação. Então vou mostrar um pouco para vocês aqui a velocidade de planeio, né? O barco não tem nenhum esforço para planar, não precisa usar flap e a resposta realmente é muito rápida, seja na aceleração, seja nas curvas. Podem perceber que o barco plana em alguns segundos. Eu em nenhum momento acionei flap, barco muito equilibrado. Você solta a direção aqui, você vê o equilíbrio do barco. Não puxa para nenhum dos bordos. Outro ponto também muito importante é o equilíbrio dessa embarcação. Uma embarcação Fly Bridge, você aumenta o centro de gravidade, né, do barco com o Fly. Então não são todos os barcos que estão aptos para receber realmente um Fly Bridge. Muitos clientes inclusive perguntam: por que a NX não faz a 40 com Fly, a 41 com Fly? O barco não foi projetado, o barco não foi planejado para isso. A gente seria irresponsável se colocasse um Fly na NX 41. O barco ela não tem largura, não tem o porte suficiente para receber um Fly. Existem alguns barcos sim de 40 pés no mercado com Fly, mas no entender da NX, o barco não tem o equilíbrio necessário, a segurança necessária. Então a gente prefere realmente não oferecer e só oferecer a 41 na versão HT, que é fantástica, que é um dos barcos mais vendidos, super equilibrado. A gente sempre tem que pensar, não é apenas se o barco vai vender ou não, mas realmente no produto que a gente está colocando no mercado, na segurança que aquela embarcação precisa trazer para a família que está a bordo. Todo mundo me pergunta: Jonas, qual o segredo do sucesso da NX em apenas 12 anos conquistar o que vocês conquistaram? A minha resposta ela é sempre muito simples e breve. É investimento constante em produto. A NX, desde o seu nascimento, não para de investir em produto. A gente está sempre lançando barco, a gente sempre está atualizando os nossos barcos que já existem. Não é porque um barco está vendendo bem que a gente vai se acomodar, que a gente não vai estar investindo. Então, desde o início da NX, o investimento é constante em produto. Não é à toa que já são 15 modelos de embarcações em apenas 12 anos. Então, é mais de um barco lançado por ano. Sem contar em todas as melhorias, em todas as reestilizações, em todas as cores novas, cores de estofado nova que a gente lança, painel novo. A gente não para. O nosso setor de engenharia realmente está sempre trabalhando, sempre querendo fazer um produto
melhor. E não é porque o produto está vendendo que a gente vai parar. Muito pelo contrário, a gente quer que ele venda ainda mais. Então, isso é um dos grandes segredos do sucesso da NX. E o outro, claro, o investimento constante também, diário, na nossa fábrica. Nossa fábrica ela precisa estar cada vez melhor, cada vez mais infraestruturada para poder continuar construindo um produto de qualidade. Então esse é o segredo do sucesso. Eu sou um apaixonado pelo mundo náutico. E na náutica, você tem uma integração total. Primeiro com a natureza, segundo com família, com amigos. Eu costumo dizer que hoje, no barco, é o único local que você consegue desconectar totalmente. O que nos move todos os dias é construir barcos que façam parte das melhores histórias de vida de todas as famílias.